dia, bom dia, bom dia! Ué, não, agora é boa noite. É brincadeira. É para todos aqueles que estavam com saudades de ouvir o bom dia pelas manhãs. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 27 e 28 do livro de Mateus. Vai ser uma narrativa com algumas ressalvas que nós faremos durante o vídeo. E nós colocamos também, para vocês assistirem, um pouquinho do nosso lugar onde vivemos. Então, as imagens que vocês verão durante o vídeo são imagens daqui do nosso lugar, que nós moramos, tá ok? Só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vamos estudar a Palavra de Deus pela última vez nos 21 dias, ok? Vem comigo então, vamos lá. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. As deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Explicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez este? Perguntou-lhes Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado.
Ao saírem, encontraram um cinireu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Cristo. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na boca de um caniço, deu-lhe a beber. Vamos fazer uma pausa agora na leitura e vamos refletir sobre uma curiosidade. O banheiro romano daquela época, todos os homens se sentavam juntos no mesmo espaço para fazer as suas necessidades fisiológicas. Não havia parede no meio. Você sabe como era o papel higiênico? No pé passava uma canaleta de água. Você pegava uma esponja do mar e um caniço, tipo uma vara de pesca. Pegava um caniço, geralmente de isopo, por causa do cheiro, enfiava na esponja do mar e, enquanto você estava falando com um colega, você ficava passando aquela esponja na água e aquela esponja você se limpava. E pior ainda, aquela esponja ia ser usada por outro. Depois de ter se limpado, você passava na água e colocava em outro vasilhame, cheio de vinagre, para esterilizar. João, no capítulo 19, do verso 28 ao verso 30, nos diz: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe deram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu não preciso explicar nada a você. Você já imaginou que os lábios do Senhor, assim como guardanapos, foram usados como latrina? Além da humilhação da morte de cruz, foi motivo de chacota, enquanto estava pregado com pregos transpassados pelos punhos e pés. Deixou o reino celestial, onde tinha toda a glória do universo. O Deus Todo-Poderoso, em poder e majestade, se tornou servo e aceitou morrer em nosso lugar. Ele não é qualquer um. Ele nunca será qualquer um. Ele nunca foi qualquer um. Ele é o nosso Salvador. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus.
estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou-lhe que fosse-lhe entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentadas, em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos e que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ao findar do sábado, no início do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegando-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que dirijam a Galiléia, e lá me verão. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tumba agora está vazia. Ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Que essas possam ser as suas palavras naquele dia, na manhã da ressurreição, se você dormir, ou se você estiver vivo, que você possa olhar para o céu e dizer: bem-vindo, meu Jesus, eu estava aguardando você. Esses foram alguns dias da caminhada que você tem que ter diariamente com Cristo. Foram 21 dias conectados com Cristo e conhecendo-o cada dia mais. Esse é o princípio. Agora, você deve caminhar, não mais sozinho, mas segurando na mão daquele que um dia vai segurar a tua mão e levar você para o céu. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês esses 21 dias e nos vemos nos próximos encontros. Um grande abraço, tchau, tchau.